INTJ e INFJ compartilham a mesma visão de túnel, a mesma intuição profunda e o mesmo desejo de ordem. Mas, por trás da superfície, o arquiteto e o conselheiro operam com motores internos completamente opostos. Se você já se sentiu um híbrido entre esses dois tipos, ou se os testes online te deixam na dúvida, esse vídeo vai finalmente decodificar o que separa esses dois gigantes da intuição. Bem-vindo ao canal Psique Atualizada, e hoje vamos mergulhar nas 10 diferenças fundamentais entre INTJ e INFJ. Embora ambos sejam dominados pela intuição introvertida, a forma como eles julgam o mundo e processam valores é o que cria um abismo entre eles. Enquanto o INTJ utiliza o pensamento extrovertido, focado em lógica e eficiência sistêmica, o INFJ utiliza o sentimento extrovertido, focado em harmonia social e dinâmica humana. E entender essas nuances não é apenas curiosidade, é a chave para o seu autoaperfeiçoamento e para dominar suas interações sociais. Vamos analisar como essas funções moldam cada comportamento. Começando pela diferença número 1, que é o foco em conceito versus o foco em pessoas. Embora ambos os tipos sejam dominados pela intuição introvertida, o que os torna visionários, o alvo dessa visão é o que separa eles dois. O INTJ direciona sua intuição para sistemas, ideias e conceitos estruturais. Utilizando seu pensamento extrovertido, ele busca a eficácia e a organização lógica do mundo externo. Para o arquiteto, o futuro é um quebra-cabeça de processos que precisam ser otimizados, e ele se preocupa com os detalhes técnicos e fatos para garantir que suas decisões sejam as mais precisas possíveis. Já o INFJ direciona essa mesma intuição para o campo humano e social. Através do seu sentimento extrovertido, ele prioriza o entendimento das emoções e das necessidades alheias. Diferente do que muitos pensam, o INFJ não é apenas sentimental. Ele é um estudioso das pessoas. Ele se concentra em entender as motivações profundas e a harmonia do ambiente. Enquanto o INTJ decide com base no que é funcional, o INFJ muitas vezes decide com base no que é humanamente sustentável, priorizando o impacto que suas ações terão na vida das pessoas ao seu redor. Número 2. Lógica estrutural versus valoração ética. É um mito comum dizer que o INTJ não tem emoções ou que o INFJ não possui lógica. Na verdade, a diferença reside na preferência de julgamento que cada tipo utiliza para interagir com o mundo. As personalidades INTJ operam através do pensamento extrovertido. Isso significa que sua prioridade é a objetividade. Eles buscam dados mensuráveis, eficiência e evidências empíricas. Para um INTJ, uma decisão correta é aquela que funciona na prática e otimiza o sistema. Eles examinam os detalhes técnicos de uma situação para encontrar a solução mais lógica e fria, independentemente de como as pessoas se sentem a respeito. Já os INFJ operam através do sentimento extrovertido. Ter uma função de sentimento proeminente não significa ser instável, mas sim ser altamente sintonizado com os valores humanos. O INFJ avalia o impacto emocional de cada decisão, tanto em si mesmo quanto nos outros. Eles buscam a harmonia e o significado por trás das interações. Para o conselheiro, uma decisão só é lógica se ela também fizer sentido dentro do contexto das relações humanas e do bem-estar coletivo. Enquanto o INTJ foca na verdade dos fatos, o INFJ foca na validade dos valores. Número 3 é a investigação analítica versus a difusão de tensões. A forma como esses dois tipos lidam com o confronto direto revela uma das maiores distinções em suas funções de julgamento. O INTJ encara o debate como uma ferramenta de investigação. Através do seu pensamento extrovertido, ele se sente confortável em trocas de ideias intensas e pontos de vista opostos.
Para o arquiteto, uma conversa acalorada é uma oportunidade de testar a validade de um argumento e construir uma lógica coerente. Ele separa a ideia da pessoa, por isso consegue manter a objetividade mesmo em discussões duras. O foco dele é a precisão, não o confronto. Já o INFJ opera sob a lógica do sentimento extrovertido, que busca a harmonia e a conexão. Para ele, o conflito aberto não é apenas uma troca de dados, mas uma fonte de exaustão emocional que rompe a sintonia do ambiente. O INFJ não evita o debate por falta de capacidade, mas porque sua prioridade é a difusão da tensão. Ele prefere mediar e dissipar o atrito para preservar o bem-estar coletivo. Enquanto o INTJ quer chegar à verdade através do confronto, o INFJ quer chegar ao consenso através da diplomacia. Se você está gostando dessa análise profunda, curta esse vídeo e inscreva-se no Psique Atualizada. Ative o sino de notificações para não perder as próximas decodificações técnicas. Número 4. Determinação pragmática versus altruísmo ideológico. A força de vontade é um traço marcante em ambos, mas a motivação por trás dela nasce de funções de julgamento opostas. O INTJ prioriza a competência e a autonomia. Utilizando seu pensamento extrovertido, ele enxerga o mundo como um conjunto de problemas a serem resolvidos. Para o arquiteto, a determinação e a informação são as ferramentas para construir soluções eficientes. Ele abomina a superficialidade e a ineficiência. Por isso, raramente investe tempo em atividades que não tragam um resultado substancial ou crescimento intelectual. A honestidade, para ele, é uma questão de integridade lógica. Mentiras corrompem os dados e impedem o progresso real. Já o INFJ é movido pelo que chamamos de humanismo radical. Através do seu sentimento extrovertido, sua determinação é canalizada para o desenvolvimento do potencial humano. Ele é um altruísta por natureza, motivado pelo desejo de mitigar o sofrimento e melhorar a condição social. Enquanto o INTJ busca fazer a coisa certa do ponto de vista técnico e funcional, o INFJ busca fazer o que é moralmente bom. Ele não é apenas um sonhador, é um idealista pragmático que transforma seus valores em ações concretas para o bem comum, muitas vezes colocando o propósito acima de ganhos materiais. Número 5. Comunicação direta e seletiva versus comunicação sutil e empática. Embora ambos sejam introvertidos, a forma como eles processam a troca de informações com o mundo externo é radicalmente diferente, devido às suas funções auxiliares. O INTJ utiliza o pensamento extrovertido, o que torna sua comunicação extremamente pragmática e direta. Ele é seletivo e reservado, preferindo investir sua energia social apenas em círculos que considera intelectualmente estimulantes ou iguais. Para o arquiteto, contextos sociais meramente formais são vistos como redundantes e ineficientes. Ele busca a troca de conceitos, dados científicos e novas ideias. Se a conversa não tem um propósito claro ou um conteúdo substancial, o INTJ tende a se distanciar, pois valoriza a economia de energia mental. Já o INFJ opera através do sentimento extrovertido, o que lhe confere uma habilidade camaleônica. Apesar da sua introversão, ele consegue transitar e conversar com quase qualquer pessoa, pois a sua prioridade é a harmonia e o acolhimento. O INFJ não lê apenas o que é dito, ele é um mestre em ler o subtexto, a linguagem corporal e as entrelinhas. Através da sua intuição, ele deduz o significado do que não foi dito. Enquanto o INTJ entra em uma conversa para resolver um problema lógico ou trocar informação, o INFJ entra por compaixão e interesse genuíno na experiência humana.
destacando-se em situações que exigem mediação e leitura emocional profunda. Número 6. A gestão da raiva e o enfrentamento de críticas. A forma como esses dois tipos lidam com emoções intensas, como a raiva, revela como eles priorizam a paz interna versus a harmonia externa. O INTJ utiliza o seu pensamento extrovertido para racionalizar e dissociar a emoção do fato. Ele prefere manter o controle, mas raramente suprime a raiva se ela for uma resposta lógica a uma injustiça ou ineficiência. A sua raiva tende a ser fria, focada e direcionada à resolução do problema. Além disso, o INTJ possui uma alta tolerância ao confronto. Ele não teme críticas, pois as enxerga como dados para o autoaperfeiçoamento. Se alguém está bravo com ele, o arquiteto prefere o embate direto e honesto para que a situação seja resolvida de forma definitiva. Já o INFJ opera sob a lógica do sentimento extrovertido, que busca evitar qualquer ruptura na conexão com o outro. Por ser uma personalidade voltada à compaixão, o INFJ tende a suprimir a própria raiva para não causar desequilíbrio no ambiente. Quando sente raiva, ele frequentemente entra em um ciclo de dúvida interna, questionando se sua reação é legítima ou egoísta. Para evitar desentendimentos, ele prefere enterrar o sentimento. No entanto, essa supressão contínua pode levar a uma exaustão emocional silenciosa, enquanto o INTJ já teria resolvido o problema através da confrontação direta. Número 7. O ceticismo analítico versus a validação por credibilidade. A forma como esses dois tipos processam e aceitam novas informações revela critérios de verdade completamente distintos. O INTJ é, por natureza, um cético radical. Operando através do seu pensamento extrovertido, ele não aceita informações baseadas apenas na autoridade ou no carisma de quem as profere. Para o arquiteto, o conhecimento deve passar por um rigoroso processo de filtragem e pesquisa independente. Ele raramente acredita em algo de primeira. Ele precisa de evidências, lógica interna e verificação de fatos. Ele aceita o conhecimento externo apenas após desmontá-lo e reconstruí-lo através da sua própria análise, garantindo que a base da informação seja sólida e funcional. Já o INFJ utiliza o seu sentimento extrovertido para avaliar a fonte da informação. Ele tende a se sentir mais seguro aprendendo através de conexões humanas e mentores em quem confia. O critério de verdade do INFJ muitas vezes passa pela credibilidade e integridade da pessoa que transmite o dado. Se ele percebe que o interlocutor é qualificado e possui boas intenções, ele se abre para o aprendizado de forma mais receptiva. Enquanto o INTJ busca a verdade no dado bruto, o INFJ busca a verdade na confiabilidade do emissor. Número 8. Competitividade pragmática versus busca por autenticidade. Embora ambos busquem o aperfeiçoamento, a régua que utilizam para medir o sucesso segue critérios opostos. Um foca no resultado externo e o outro na congruência interna. O INTJ é movido pelo seu pensamento extrovertido, o que o torna um competidor feroz, principalmente contra si mesmo. Ele enxerga a vida como um sistema a ser otimizado. Como líderes naturais e estrategistas, os INTJs são trabalhadores diligentes que buscam a maestria técnica e a superação constante de seus próprios recordes. Esse foco intenso na criação de resultados e na eficiência pode levá-los ao que chamamos de workaholism, onde a exaustão é vista quase como um subproduto necessário da sua busca por excelência e impacto no mundo real. Já o INFJ é movido pela autoconsciência holística. Seu foco não é necessariamente ganhar o jogo, mas sim garantir que ele está jogando o jogo certo de acordo com a sua alma.
Através da sua intuição e lógica interna, ele investe uma energia colossal para definir quem ele é e quais valores defende. O objetivo do INFJ é a individuação, ser verdadeiro consigo mesmo em todas as esferas. Enquanto o INTJ corre o risco de se perder no trabalho, o INFJ corre o risco de se isolar no seu mundo interior, priorizando a paz de espírito e a clareza de propósito acima de métricas externas de sucesso. Número 9. A entrega do feedback e a gestão do impacto emocional. A forma como esses dois tipos comunicam falhas ou sugestões de melhoria revela prioridades cognitivas distintas. A busca pela verdade factual versus a busca pela preservação do outro. O INTJ utiliza o seu pensamento extrovertido para oferecer o que chamamos de sinceridade radical. Para o arquiteto, omitir uma falha para poupar sentimentos é contraproducente e ilógico, pois impede o progresso. Ele foca na correção do erro e na otimização do resultado. Embora possa ser interpretado como frio ou excessivamente crítico, o INTJ oferece a segurança de um feedback honesto e sem filtros. Com ele, você sempre saberá exatamente onde pisa, pois a sua prioridade é a integridade da informação e a eficiência do sistema, colocando a verdade acima do confronto momentâneo. Já o INFJ opera sob a batuta do sentimento extrovertido, o que o torna um diplomata natural. Sua função de julgamento é programada para monitorar o estado emocional do interlocutor em tempo real. E por ser altamente empático, o INFJ tende a suavizar as suas percepções para evitar causar mágoas desnecessárias ou rupturas na conexão. O desafio técnico do INFJ é que essa busca pela harmonia pode, às vezes, diluir a clareza da crítica construtiva. Enquanto o INTJ corre o risco de ser brutalmente honesto, o INFJ corre o risco de ser gentilmente vago. O objetivo do INFJ é sempre construir uma ponte, enquanto o do INTJ é construir o melhor projeto possível. Número 10. O repouso das emoções versus a necessidade de catarse. Embora ambos os tipos possuam mundos internos vastos e complexos, a forma como lidam com o que sentem é o ponto onde o arquiteto e o conselheiro mais divergem. O INTJ opera com o sentimento introvertido em sua terceira posição. Para ele, as emoções são assuntos privados, quase sagrados, que devem ser processados individualmente e em silêncio. O INTJ não sente a menor necessidade de validar seus sentimentos verbalmente com terceiros. Ele prefere analisá-los logicamente até que percam sua carga disruptiva. Por isso, ele pode se sentir extremamente desconfortável quando é pressionado a desabafar ou quando se vê em meio a demonstrações emocionais intensas de outras pessoas, pois a sua prioridade é a autonomia emocional. Já o INFJ utiliza o sentimento extrovertido como sua principal ferramenta de julgamento externo. Para ele, a emoção só é verdadeiramente compreendida quando é expressa. O INFJ precisa tirar o sentimento de dentro de si, seja através da fala com pessoas de confiança, da escrita, da arte ou de outras formas de expressão criativa. Em um conflito amoroso, por exemplo, o INFJ não consegue simplesmente seguir em frente sem comunicar o que sente. Ele precisa da validação e da troca para restaurar a harmonia. Enquanto o INTJ busca o equilíbrio através do isolamento, o INFJ busca o alívio através da conexão. Se esse mergulho técnico entre INTJ e INFJ foi útil para você, não deixe de conferir nossos outros estudos de caso aqui no canal. O Psicoatualizado é o seu espaço para decifrar a mente humana com precisão e profundidade. Até o próximo vídeo.